Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos reunimos mais uma vez para mais um momento de estudo, para mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Neste dia em que comemoramos no nosso meio cristão o nascimento de Jesus, nosso guia e modelo, nós celebramos a vida, porque Natal é celebração de vida. Então hoje aqui nos encontramos para mais este momento de reflexões e por isso agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este mesmo Pai que nos concede constantemente oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa transformação, e não podemos deixar de agradecer a este Pai bondoso por ter nos enviado Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, a quem agradecemos pelos belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos, agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como mais uma oportunidade que o Senhor da vida nos concede. Então hoje é que nos encontramos, neste dia de Natal, ano de 2021, para estudarmos o último capítulo do livro Luz Acima, e que tem tudo que ver com o Natal, porque é um belíssimo bilhete que Humberto de Campos escreveu através de Chico Xavier a Jesus. Capítulo número 50, livro Luz Acima, bilhete a Jesus. Enquanto outros irmãos e irmãs vão chegando e se conectando aqui conosco, nesta página virtual, vamos ouvir uma música. Vamos ouvir uma música de Elizabeth Lacerda, que nos canta maravilhosamente acerca de Jesus de Nazaré. Ouçamos Elizabeth Lacerda, compartilhemos com os nossos irmãos e irmãs de jornada a luz do Evangelho do Cristo. Já passamos do ano 2000, tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Que este mundo viu, todo o povo sempre dirigiu, caminhando em busca de uma luz, sob o símbolo de sua cruz. Ei, irmão,
Vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ele era um rei, mas foi humilde o tempo inteiro. Ele foi filho de carpinteiro e nasceu em uma manjedoura. Não saiu jamais muito longe da sua cidade. Não cursou nenhuma faculdade, mas na vida ele foi doutor. Ele modificou o mundo inteiro. Ele modificou o mundo inteiro. Ele revolucionou o mundo inteiro. Ele revolucionou o mundo inteiro. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, conforme havíamos dito, hoje aqui nos encontramos para estudarmos o último capítulo do livro Luz Acima, que tem como referência o dia de hoje, o dia de Natal, ou seja, o natalício ou o nascimento de Jesus de Nazaré. E aí Humberto de Campos aproveita para escrever, através de Chico Xavier, um belíssimo bilhete a Jesus, que em verdade é uma carta bastante extensa a Jesus. Então, ouçamos, peguemos carona com Humberto de Campos nesse dia de Natal em que celebramos a vida, uma vida que teve início em uma noite maravilhosa de Belém. Então, na cidadezinha de Belém, em uma noite maravilhosa, conforme o nosso calendário, nós lembramos através do nosso calendário, não temos a certeza se foi exatamente naquela noite de 24 para 25 de dezembro, há 2021 anos atrás, que Jesus veio ao mundo para nos trazer a luz dos seus ensinamentos. Mas nós comemoramos nesta data. Então, assim, hoje aqui nos encontramos para falarmos acerca de Jesus mais uma vez, o nascimento de Jesus, a celebração da vida. E aí começamos, antes de começarmos aqui a fala de Humberto de Campos, iniciamos as nossas reflexões com palavras anotadas por Lucas, o evangelista Lucas, que nos fala sobre aquela noite em que Jesus veio ao mundo. Então ele diz da seguinte maneira, sobre o louvor aos anjos, que na mesma região
seja, naquela região onde se encontrava a estrebaria, onde Jesus veio ao mundo, numa manjedoura que foi colocado por Maria Santíssima. Então ele diz, Lucas diz da seguinte maneira, que na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor, a glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de temor. Então os pastores ficaram com medo, ficaram assustados quando viram aquela imensa luminosidade. No entanto, aqueles anjos, aquela corte celestial, disseram a eles, não tenhas medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Então assim falaram os anjos, e na sequência eles disseram, conforme anotações de Lucas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, sem sombra de dúvida, precisamos dar glórias a Deus nas alturas e nos esforçarmos para construirmos este ambiente de paz aqui na terra, onde nós nos encontramos na condição de homens e mulheres de boa vontade. E antes ainda de começarmos na fala de Humberto de Campos, é importante que lembremos e relembremos sobre o objetivo da vinda de Jesus. Por que Jesus veio à Terra? Então aqui os Espíritos Amigos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 1, item de número 4, eles falaram da seguinte maneira acerca desse objetivo da vinda de Jesus à Terra, que Jesus veio ensinar a todos nós que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. A verdadeira vida não está aqui na terra, mas no plano espiritual. Veio nos ensinar o caminho que para lá conduz, os meios de nós nos reconciliarmos com esse Deus de amor, e também veio nos prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos nossos destinos. Então, conforme nos dizem os Espíritos Amigos, este foi o objetivo e é o objetivo de Jesus ter vindo à Terra, nos mostrar este caminho. Conforme ele próprio disse, eu sou o caminho que leva para a verdadeira vida. Eu sou o caminho que conduz para o plano verdadeiro do Espírito, através das melhores escolhas da vida. Então, aqui fechamos este parêntese com estas citações do Evangelho de Lucas e do Evangelho segundo o Espiritismo, para chegarmos nas palavras de Humberto de Campos, neste Bilhete a Jesus, capítulo número 50, livro Luz Acima. E ainda falando mais uma vez a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelos compartilhamentos, auxiliando assim na semeadura do Evangelho do Cristo. Então Humberto de Campos começa o seu bilhete a Jesus falando da seguinte maneira: Senhor Jesus, enquanto a alegria do Natal acende luzes novas nos lares festivos, torno à velha Palestina, revendo com os olhos da imaginação a paisagem de sua vinda. Então aqui Humberto de Campos nos fala desta maneira, de uma forma poética, que enquanto nós, em nossos lares, celebramos o Natal, ele retorna, Humberto de Campos retorna à velha Palestina com os olhos da imaginação, ou seja, com o pensamento, visualizando mais uma vez a paisagem
da antiga Belém, que hoje fica localizada na Cisjordânia. Então aqui Humberto de Campos segue dizendo: Roma estendia fronteiras no Nilo, no Eufrates, no Reno, no Tâmisa, no Danúbio e no Mar Morto, no Lago de Genezaré, nas areias do Saara. César sossegava e protegia, entre aspas, os habitantes das zonas mais remotas, aliciando a simpatia dos príncipes regionais. Só apenas um lembrete em relação ao que nós encontramos na história sobre a Roma antiga, sobre o Império Romano, que este Império Romano, neste formato que Humberto de Campos fala aqui neste ponto, ele teve início no ano 27 antes do Cristo e terminou com o último imperador no ano 476 depois do Cristo. Praticamente 500 anos de duração. E lembrando que no ano 395 ele foi fragmentado em, no caso aí, o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. Então aqui Humberto de Campos faz essa referência em relação ao domínio romano e ainda acrescenta que todos os deuses indígenas ascendiam, ou melhor, cediam a Júpiter, o dono do Olimpo, de que as águias dominadoras, que era o símbolo do Império Romano, águia dominadora, se faziam emissárias, tremulando no topo das galeras, cheias de senhoras e de escravos. E aí Humberto de Campos, na sequência, após falar sobre a águia dominadora, e que eles usavam este símbolo de uma águia que ia à frente dos seus barcos, dos seus meios de transporte. Então ele diz na sequência a Jesus: lembras-te, Senhor, de que se fazia grande estatística por ordem de Augusto, o divino? Então aqui ele faz um questionamento a Jesus. O Senhor lembra que naquela época, quando o Senhor veio à Terra, que estava realizando um grande censo, uma grande estatística por ordem de Augusto, o divino? Então aqui ele faz referência a Caio Júlio César Otávio, que era o imperador daquela época, que nasceu no ano de 63 antes do Cristo, e desencarnou no ano 14 depois do Cristo, e que seu império, seu reinado, teve duração do ano 27 antes do Cristo até o ano 14, a época do seu falecimento. Então aqui ele fala de Caio Júlio César, assim como ele faz referência de uma forma mais ampla no capítulo 3º do livro Boa Nova, que este imperador, que também é chamado aqui de Otávio, cercado de assessores inteligentes, intensificava a centralização no mundo romano, reorganizando a administração na esfera dos serviços públicos. Então aqui ele fala que aquele censo era para a reorganização dos serviços públicos e ainda, é lógico, para a cobrança de impostos. Aí ele diz que as circunscrições censitárias na Judéia enchiam-se de funcionários exigentes, cadastravam-se famílias. Então aqui ele fala o que estava sendo feito, o que foi feito naquele censo, naquela época, que cadastravam-se famílias, propriedades, indústrias. E José e Maria também se locomoveram com os demais para atender às determinações. Ou seja, José e Maria, mesmo na condição de Maria, já prestes a dar à luz, eles não podiam desrespeitar uma ordem do imperador ou do governador da região sobre a necessidade do comparecimento para o censo. E aí diz Humberto de Campos que a sensibilidade israelita poderia manter-se à distância do culto de César, resistindo ao incenso com que se marcava a passagem dos triunfadores em púrpura sanguinolenta. Mas a experiência judaica
estruturada em suor e lágrimas, não se esquivaria à obediência perante os regulamentos políticos. As estalagens estavam cheias, no entanto, estavam repletas e não conseguiram nenhum lugar. Então aqui Humberto de Campos lembra Jesus, a sua mãe que estava prestes a dar à luz a você, juntamente com o seu pai, José, eles chegaram para o censo, mas só que as estalagens estavam todas cheias e eles não encontraram nenhum lugar. Por essa razão, Senhor, a estrela gloriosa que te assinalou a chegada não brilhou sobre templos ou residências de relevo. Então aqui Humberto de Campos lembra a Jesus e lembra a todos nós que devido às instalações, ou neste caso aqui, aquelas pensões simples, humildes, estando todas cheias e ninguém querendo acolher José e Maria, seja num templo, seja numa residência de maior relevo, foi exatamente por isto que a estrela que assinalou a chegada de Jesus, ela não brilhou sobre templos ou residências de relevo, porque ninguém quis acolher José e Maria, consequentemente, não acolhendo Jesus. Apenas a manjedoura, lembra Humberto de Campos, que apenas a manjedoura singela te ofereceu conforto e guarida. Homens e mulheres faziam estatísticas minuciosas de haveres e interesses. Então todos estavam preocupados em fazer estatísticas de haveres e interesses, e se o governo imperial decretava o recenseamento para reajustar observações e tributos, os governadores da província alinhavam medidas imprimindo modificações aos quadros da vida comum para se subtraírem de alguma sorte às exigências. Então aqui Humberto de Campos lembra que tanto o governo central, no caso o imperador, quanto os governadores regionais estavam aproveitando aquele momento para anotações em relação aos valores de patrimônios que as pessoas detinham naquela época, inclusive para as observações tributárias, a definição de cobrança de tributos. E aí Humberto de Campos diz que naquele momento as pessoas estavam muito preocupadas na permuta de cabras e camelos, terras e casas, reduzidos parques agrícolas e pequenas indústrias. Todos estavam preocupados com recursos materiais. Haveria, aí ele questiona, neste caso, já que todos estavam preocupados em relação a recursos materiais, será que haveria, ele questiona Jesus, será que haveria espaço mental para meditação nas profecias? Existiam as profecias sobre a vinda de Jesus naquela época e naquela região, mas será que alguém tinha algum espaço mental para refletir acerca das profecias, já que estavam todos ocupados com as estatísticas do censo? E aí Humberto de Campos diz, na sequência, para cumprir o dever religioso, ele questiona, para cumprir o dever religioso, não bastava comparecer ao templo de Jerusalém nos dias solenes, oferecer os sacrifícios prescritos e prosternar-se ante a oferenda sagrada ao ressoar das trombetas? Isso não era o suficiente? Não era isto que definia a religião dominante daquela época? Razoável, acrescenta Humberto de Campos, razoável, portanto, seria examinar os melhores recursos para burlar as requisições do romano dominador. Então aqui Humberto de Campos já nos fala, nos lembra acerca daquele chamado jeitinho para burlar a cobrança de tributo, como se faz até os dias de hoje. Quantos de nós damos um jeitinho, procuramos algum recurso para burlar as exigências da legislação tributária
e pagar menos tributos. Então, naquela época, há mais de 2000 anos atrás, as pessoas já agiam desta forma. Então, ele diz, ó, seria nesse caso, razoável seria, portanto, examinar os melhores recursos para burlar as requisições do romano dominador, principalmente naquela região. Naquela época, ninguém gostava de pagar tributo, principalmente para o romano dominador, ou seja, para um estranho da sua região. A fração do povo eleito, ou seja, o povo de Israel que se aglomerava na cidade de Davi, lia os textos, recitava os salmos e tomava apressado conselho aos livros da sabedoria. Entretanto, não considerava pecado matar o tempo em disputas e conversações infindáveis ou enganar o próximo com elegância possível. Então, assim, ele fala sobre o povo de Israel, o comportamento deles em Jerusalém. Por essa razão, Senhor, diz Humberto de Campos, por essa razão, Senhor, quem gastaria alguns minutos advogando proteção para Maria e José? Então aqui ele faz um questionamento a Jesus, com todas aquelas preocupações das pessoas naquela época. Quem gastaria alguns minutos advogando proteção a Maria e José? Eles traziam a sinceridade dos que andam contigo, falavam de visitas dos anjos, de vozes do céu, e o mundo palestinense estava absorvido no apego fanático aos bens imediatos. Então aqui ele lembra que José e Maria, eles traziam as verdades do céu, mas só que o povo palestinense estava altamente preocupado e naquele apego fanático às coisas imediatas. Comentava-se apaixonadamente as listas e informações alusivas a rebanhos e fazendas, as nações, ou melhor, as narrações do sonho de José ou da experiência de Zacarias, prefeririam o noticiário referente à produção de farinha ou ao rendimento de pomares. Então aqui ele lembra que em relação ao plano espiritual, as narrativas do sonho de José ou as experiências de Zacarias, eles preferiam muito mais comentar e ocupar o tempo falando sobre a produção de farinha ou rendimento de pomares, ou seja, coisas materiais. Todavia, acrescenta Humberto de Campos, todavia, para entregar à humanidade a divina mensagem de que te fizeste o depositário fiel, não te feriste ao choque da indiferença. Então aqui Humberto de Campos lembra que Jesus, para entregar à humanidade a divina mensagem do seu evangelho, ele se comportou de forma fiel e que ele estava na condição de um depositário fiel desta mensagem divina, e ele não ficou chateado, ele não se feriu ao choque da indiferença dos povos daquela época. E aí ele diz, começaste assim mesmo, na manjedoura humilde, o apostolado de bênçãos eternas. O Evangelho iniciou a primeira página viva da revelação nova, na estrebaria singela. Então aqui nos lembra Humberto de Campos, faz aqui aquela contextualização maravilhosa de onde começou o trabalho humilde e singelo da semeadura do Evangelho. Então ele fala que o trabalho começou naquela manjedoura sublime e que o apostolado de bênçãos eternas iniciou assim a primeira página do Evangelho do Cristo, ali em contato com a natureza, em uma estrebaria singela. A natureza, diz Humberto de Campos, a natureza foi o primeiro marco de tua batalha multissecular da luz contra as trevas. Então a natureza, ali em contato com a natureza, junto com os animais,
próximo de pessoas humildes e simples, como os pastores que estavam ali vigiando e pastoreando o rebanho. Foi assim que começou o trabalho apostólico, o trabalho de semeadura do Evangelho, em uma manjedoura simples em contato com a natureza e com os animais. E aí Humberto de Campos, na sequência, nos diz da seguinte maneira: E enquanto o Senhor prossegue, conquistando palmo a palmo o espírito do mundo, os homens continuam fazendo estatísticas inumeráveis. Então aqui Humberto de Campos traz para os dias de hoje, não para os dias de hoje, mas aqui também esse texto está atualizado, mas esse texto ele foi escrito lá pelos idos do ano 1948, ou seja, há mais de 70 anos que esse texto foi escrito, mas ele continua atual, porque Humberto de Campos nos fala, se dirigindo a Jesus, que enquanto o Senhor prossegue conquistando palmo a palmo o espírito do mundo, os homens aqui da terra continuam fazendo estatísticas inumeráveis, ou seja, nós continuamos aquele apego às coisas materiais. E aí ele diz que aos censos de Otávio, ou seja, aquele censo que foi realizado por Otávio, seguiram-se os de Tibério, que sucedeu Otávio. Aos de Tibério sucederam-se arrolamentos de outros dominadores. Depois do poderio romano fragmentado, conforme falamos anteriormente, esse poderio romano foi fragmentado no ano 395, quando se tornou o Império Romano Ocidental e Oriental. Então aqui faz referência também Humberto de Campos à história. Então, depois do poderio romano fragmentado, outras organizações autoritárias, não menos tirânicas, apareceram. Dilataram-se os serviços censitários em toda parte. Em toda parte, dilataram estes serviços censitários que foram começados lá na época do Império Antigo, o Império Romano, e aí foi, digamos, ampliando, e hoje, com certeza, nós temos um censo bem mais apurado, com muito mais estatística, com muito mais relatórios estatísticos. E aí ele diz que as nações modernas não fazem outra coisa, além da extensão do poder, melhorando os gráficos que lhes dizem respeito. Então aqui ele fala das nações modernas que continuam, como já falamos, continuam fazendo estatísticas. E aí ele fala mais uma vez o que se fazia naquela época, que naquela época da vinda de Jesus, no censo elaborado e exigido por César, o Augusto ou o Divino, inventariavam-se na antiga Judéia ovelhas e jumentos, camelos e bois. Então este era basicamente o censo daquela época. Não tinha muita coisa para inventariar. Mas aí ele diz que hoje, porém, Jesus, o arrolamento é muito mais importante. Então aqui ele fala que hoje o censo, o arrolamento, as planilhas estatísticas, com certeza tem muito mais valor financeiro. Então ele fala que hoje é muito mais importante monetariamente falando. Com o aperfeiçoamento da guerra, o censo é vital nas decisões administrativas. Antes da carnificina, aqui ele fala das estatísticas da guerra, do censo da guerra, que antes da carnificina arregimentam-se estatísticas de canhões, tanques e navios, aviões, metralhadoras e fuzis. Enumeram-se homens por cabeça no serviço preparatório, nos massacres, e em seguida anotam-se feridos e mutilados. Isso nas vanguardas de sangue, porque na retaguarda o inventário dos grandes e pequenos negócios é talvez mais ativo. Então aqui ele fala de uma estatística escabrosa,
uma estatística sanguinolenta acerca das guerras, que para as guerras arregimentam-se estatísticas de canhões, tanques e navios, aviões, metralhadoras e fuzis, e que durante a guerra ou após a guerra anotam-se feridos e mutilados, mas se contam homens por cabeça, e não como naquela época que contavam-se animais. Então aqui ele diz ainda que a corrida de armamentos e bancos, valorização e desvalorização de móveis e imóveis, câmbio claro e câmbio escuro, concorrência leal e desleal, honesto e clandestino, tudo de acordo com as estatísticas prévias que autorizam providências administrativas que regem o mecanismo da troca. Então aqui ele fala acerca de valorização de câmbio, valorização de bens móveis e imóveis, mercado honesto, mercado clandestino, o câmbio normal, o câmbio paralelo, tudo de acordo com a estatística. Então esta é a nossa vida, conforme nos fala Humberto de Campos, e é preciso seguirmos adiante com a nossa vida, aproveitando as oportunidades que o Senhor da vida nos oferta para melhorarmos. E aí Humberto de Campos, seguindo ainda o seu bilhete a Jesus, ele diz da seguinte maneira: nós sabemos que não condenas o ato de contar. Então aqui ele lembra que Jesus não condena o ato de contar, Jesus não condena a organização, o trabalho de organização das coisas, a administração das coisas, dos bens materiais, dos bens que são propriedades de Deus. Então, Jesus não condena, ele aconselha-nos nesse sentido, recomendando que ninguém deve abalançar-se a qualquer construção antes de contas rigorosas, a fim de que a obra não permaneça inacabada. Então, Jesus nos orienta sobre essa necessidade de organização, de vigilância, de construirmos a nossa casa sobre a rocha, de iniciarmos um projeto de forma organizada para que a obra não fique inacabada. Então, Humberto de Campos lembra sobre isto. Entretanto, diz Humberto de Campos, estamos entediados de tanto recenseamento para a morte. Então aqui Humberto de Campos lembra de uma forma muito clara que todos nós estamos entediados. Hoje, por exemplo, nós temos quantas estatísticas em relação à contaminação, em relação à questão do vírus ou da Covid-19 ou coronavírus. Quantas estatísticas para a morte, quantos relatórios nós temos hoje acerca de contaminados, acerca de hospitalizados, acerca de desencarnados, ou acerca de mutilados, ou que ficaram com sequelas sérias por consequência da Covid. Sem sombra de dúvida que isto é importante para a ciência, para trabalhar, para melhorar, para pesquisar e ir melhorando e ampliando as condições de tratamento. Mas conforme Humberto de Campos diz, nós estamos entediados com tanto recenseamento para a morte, porque em verdade nunca esteve a casa dos homens tão rica e tão pobre, tão faiscante de esplendores e tão mergulhada nas trevas, tão venturosa e tão feliz quanto agora. Então Humberto de Campos, lá em 1948, e hoje não está diferente, porque neste caso, igual ele fala, nunca esteve o homem tão rico, as nossas casas tão ricas e ao mesmo tempo tão ricas de coisas materiais e tão pobres espiritualmente falando, moralidade. E ainda ele diz, as nossas casas não estiveram tão faiscantes e ao mesmo tempo tão mergulhadas em trevas, tão venturosa e ao mesmo tempo tão infeliz quanto agora. E aí Humberto de Campos faz uma ponderação aqui a Jesus. Desejávamos, Senhor,
Apesar de todas as dificuldades pelas quais já passamos, pelas quais estamos passando e pelas quais ainda iremos passar, desejávamos, mestre, arrolar as edificações da fé. Então aqui Humberto de Campos, neste bilhete a Jesus, fala: Senhor, eu gostaria de fazer aqui um relatório, uma estatística, arrolar as nossas edificações da fé, os serviços da esperança. Eu gostaria de produzir um relatório maravilhoso de serviços da esperança. Eu gostaria de produzir um relatório, uma estatística maravilhosa acerca dos valores da caridade. Então aqui ele fala das edificações da fé, os serviços da esperança, os valores da caridade. Eu gostaria muito de fazer estatística e te apresentar maravilhosos relatórios. Contudo, somos ainda muito poucos no setor de interesse pelos sonhos reveladores e pelas vozes do céu. Então aqui ele chama a atenção que para estas edificações da fé, serviços da esperança, valores da caridade, ainda somos tão pouco nesse setor de interesse pelos sonhos reveladores das vozes do céu. Apesar disso, acrescenta Humberto de Campos, apesar disso, sabemos que os homens fanatizados pela estatística das formas perecíveis, ou seja, fanatizados pelas estatísticas das coisas materiais, examinam gráficos de olhos preocupados, movimentando-se entre tabelas e números, mas erguem corações ao alto, amargurados e tristes, torturados pela sede de infinito. Então aqui Humberto de Campos lembra-nos, falando com Jesus, que mesmo aqueles homens fanatizados por estatística, eles estão com sede de conhecer as coisas do infinito. Eles estão ainda com os olhos fixos nas tabelas, nos números, mas erguem os corações ao alto, amargurados e tristes, torturados pela sede do infinito ou de infinito. E aí Humberto de Campos diz a Jesus: quem sabe, Senhor, poderias voltar? Quem sabe o Senhor poderia voltar mais uma vez à terra, corporificar aqui na terra, materializar-se aqui na terra mais uma vez, consolidando a tua glória, como o fizeste há 20 séculos. Então aqui ele fala a Jesus: quem sabe, Senhor? Ele questiona, a Jesus: quem sabe o Senhor poderia voltar mais uma vez? 20 séculos depois, quem sabe o Senhor voltaria e aí consolidaria de vez o seu trabalho aqui na terra. E aí ele pondera: entretanto, não nos atrevemos ao convite direto. Então Humberto de Campos lembra: Senhor, o Senhor poderia voltar, mas só que eu não me atrevo a fazer este convite de forma direta. E aí ele diz na sequência, as estalagens do mundo, ele observa Jesus: não posso fazer o convite direto para o Senhor voltar, porque as estalagens do mundo estão ainda repletas de gente negociando bens transitórios e melhorando o inventário das posses exteriores. Então, se o Senhor voltar, o Senhor vai encontrar as estalagens todas lotadas. O Senhor não vai encontrar lugar. Mais uma vez, aqui ele se referindo, usando essa simbologia de estalagens, mas os nossos corações, as estalagens do mundo, ou seja, os nossos corações, estão ainda repletos de preocupações com bens transitórios, com este melhorar as estatísticas, fazendo estas contas dos nossos inventários de posses materiais. Os governos, diz Humberto de Campos, os governos estão empenhados em orçamentos e tributos. Os crentes, então ele fala dos nossos corações, as estalagens, ele fala dos governos, ele fala dos crentes. Os crentes pousam olhos apressados em teu evangelho de redenção e repetem fórmulas verbais, como os judeus de outro tempo, que mastigavam a lei sem digeri-la. Então ele nos fala ele fala a Jesus e fala a todos nós,
que boa parte de nós que nos falamos ou nos denominamos como crentes do Evangelho do Cristo, nós ainda nos comportamos como os judeus antigos, que colocamos ou que pousamos os nossos olhos apressados nos ensinamentos de Jesus. Nós mastigamos o Evangelho de Jesus, no entanto, nós não digerimos o Evangelho de Jesus, ou seja, não internalizamos os ensinamentos do Cristo. E aí ele diz a Jesus: quase certo, Senhor, com tudo isto, com as estalagens lotadas, com os governos preocupados com orçamentos e tributos, com os crentes que ainda não entenderam os teus ensinamentos, quase certo que não encontrarias lugar entre as criaturas. Então ele diz, se o Senhor voltar mais uma vez aqui ao mundo, 20 séculos depois, quase certo que o Senhor não encontraria lugar entre as criaturas. E aí ele diz, e eu não gostaria que o Senhor regressasse de novo para nascer num estábulo. Para nascer num estábulo, trabalhar à beira das águas, ministrar a revelação em casas e barcos de empréstimo, e morrer flagelado em uma cruz. Então aqui, Humberto de Campos coloca aqui de uma forma maravilhosa, uma forma belíssima. Senhor, o Senhor poderia voltar, mas no entanto, a coisa aqui ainda está muito complicada. Todo mundo ainda, ou quase todos, estão preocupados com as estatísticas das coisas materiais. E eu não gostaria e não quero que o Senhor regresses, para nascer mais uma vez, encontrando todas as estalagens lotadas, o Senhor nascer mais uma vez em um estábulo, trabalhar à beira das águas, aquele trabalho feito com os pescadores, ministrar a revelação em casas e barcos de empréstimo, porque Jesus vivia em uma casa emprestada em Cafarnaum, ou seja, a casa de Pedro, e fazia muitas das suas pregações às margens do lago, em cima de um barco de empréstimo, porque não era seu barco. Então é por isso que ele fala ministrar a revelação em casas e barcos de empréstimo e morrer flagelado em uma cruz. E aí ele promete a Jesus, trabalharemos um tanto mais para que a tua glória brilhe entre os homens, para que a tua luz se faça nas consciências. Porque em verdade, Senhor, que adiantaria o teu retorno se a estatística das coisas santas não nos oferece a menor garantia de vitória próxima? Então aqui Humberto de Campos faz uma promessa a Jesus que deve ser ou deveria ser a nossa promessa, cada um de nós, neste dia em que lembramos e relembramos o nascimento de Jesus. Então nós deveríamos fazer e precisamos fazer esta promessa a Jesus, este acordo com Jesus, para trabalharmos um tanto mais, para que a glória de Cristo brilhe entre os homens, para que a luz do Cristo se faça nas consciências. E aí ele questiona, porque em verdade, Senhor, o que adiantaria o teu retorno se as estatísticas das coisas santas não nos oferecem a menor garantia de vitória próxima? E aí ele encerra dizendo, como insistir? Ele encerra este capítulo e o livro Luz Acima com um questionamento: como insistir, Senhor, pela tua volta pessoal e direta, se na esfera dos homens ainda não existe lugar onde possas nascer, trabalhar e morrer? Então aqui Humberto de Campos, de uma forma belíssima, ele encerra o livro Luz Acima, bem como este capítulo com o bilhete a Jesus, questionando a Jesus. Como insistir? Como eu poderia insistir pela tua volta pessoal e direta, se aqui na esfera terrestre, na esfera dos homens, ainda não existe lugar, ainda não existe espaço nas estalagens humanas, ou seja, nos corações humanos, para que o Senhor possas nascer, trabalhar e morrer? Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e para encerrarmos as nossas humildes reflexões,
nessas belíssimas palavras de Humberto de Campos, lembramos essa simbologia do recenseamento, porque o Natal é uma época de aferição de valores. Assim como o censo feito naquela época e que Humberto de Campos coloca aqui de uma forma brilhante, então aqui nós encontramos que o Natal é uma época de aferição de valores, não valores materiais, mas valores espirituais, que possamos fazer o censo das coisas espirituais. E aí ainda diz que ninguém gosta de prestar contas, seja do que for. Essa prestação de contas, de valores, é feita no íntimo da consciência, ou seja, essa prestação de contas de valores espirituais, ela é feita no íntimo da nossa consciência. E se refletirmos de uma forma calma, serena e justa para conosco mesmos, nós iremos descobrir que, infelizmente, no balanço final do nosso inventário, nós estamos a dever e muito perante a lei maior. Precisamos seguir adiante nesse trabalho de esclarecimento, de regeneração, de semeadura, mesmo com as nossas deficiências, mas o trabalho de semeadura, não para os outros, porque este trabalho de semeadura é para o nosso próprio coração. Até breve, meus irmãos e irmãs. Feliz Natal a todos nós, um belíssimo dia, e que possamos em breve voltar a nos reencontrar aqui ou em outras páginas virtuais para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões. Hoje encerramos o estudo do livro Luz Acima. Logo mais, nós iniciaremos estudos de outros livros. Até breve, meus irmãos e irmãs.